Bom, pessoal, boa tarde. Eu não falei ainda. Ricardo Bueno. Estou com o Michel mais uma vez, obviamente. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar aqui hoje falando um pouquinho dos resultados dos fundos de renda fixa, tá? Um dos principais fundos que a gente tem aberto aí nas plataformas. O Capital Plus é um fundo aí de mais de 5 anos. Hoje ele está disponível na plataforma do BTG, do Itaú, da XP. E o M8 Yield, ele é um fundo mais recente, né? Ele tem aí 14 meses mais ou menos e só está na plataforma do BTG Pactual, tá? Então, o Capital Plus ele vem, né, até numa recuperação esse mês, tá? A gente teve aquela questão de divulgação de resultados da Egea e de outras marcações ali de alguns ativos, mas a Egea foi o principal, a gente já comentou isso no call passado. Mas teve um fechamento do spread aí desses ativos e o fundo recuperou bem, aí, inclusive, rodou no mês a 1,30, né, 121% do CDI, mesmo com uma exposição um pouco menor em FDICs, né? A gente vai comentar um pouco disso, depois eu passo a palavra para o Michel, né? Mas a gente está aí na alocação dessa pizza da carteira, estamos com 35,65 em cota sênior de FDICs, tá? 18,90 em debêntures, né, distribuída aí nas companhias que a gente já mostra no próximo slide. Letra financeira 18,68. A gente aumentou um pouquinho a exposição, diminuiu um pouco de debênture, aumentou um pouquinho em letra financeira do mês passado para cá, né? Depois a gente tem aí a parte do caixa, né, um pouquinho de CDB, né, quase 20% de caixa, né, e quase 7% em CDBs, tá? O fundo atingiu aí 476 milhões, né? E com a abertura, obviamente, da XP também, o fundo deve continuar crescendo aí. O resultado dele vem, acho que entregando aí que é a expectativa do fundo. Esse ano, obviamente, a gente está um pouco abaixo, podendo a 104%, mas também com juros mais altos, né? Então, na média aí, a gente entende que o fundo tá indo muito bem. O M8 Yield, que ele é para investidor em geral, então ele tem uma carteira já um pouco menos exposta em cota sênior de FDIC, também aqui só cota sênior de FDIC. Hoje a gente está com 27% em debêntures e aumentamos, como eu falei, a exposição, né, em letra financeira, indo para 24,41. A parte de caixa, muito parecida, né, também com aproximadamente 21% de caixa, né, compromissada em título público, e a parte de CDB 6,92. O fundo também teve uma recuperação, aí rodou a 120% do CDI, né, e no ano entregando seus 101. Esse fundo é isso, né? A nossa meta é de entrega é 103%, 105%, né? Esse é um juros um pouco mais alto também, acaba dificultando um pouquinho, mas desde o início a gente está entregando um resultado de 104%, né, que a gente considera muito bom aí. Falando da Previdência, aqui a gente tem o primeiro fundo que a gente lançou, que esse fundo está no BTG, né? Então é a seguradora do BTG, o fundo rodou a 1,22 do mês, 113% do CDI, no ano entregando 100% do CDI, né? Isso diante de todas né, essas marcações que eu comentei, a gente também tinha uma exposição aqui em EGE, né? Então teve uma recuperação aí em relação ao mês passado, tá? Aqui é o fundo master, vamos dizer assim, né? Então ele está com 1 bi aqui, 1 bi 50 mais ou menos, tá? Ele carrega aí, aqui as carteiras são todas iguais, né, gente? Mas aqui eu estou trazendo, vamos falar aqui só do FIFE, que é o master. A gente está falando de 25, quase 25% em cota de FDICs, né? O limite aí é 25 da SUSEP. A gente tem uma exposição letra financeira um pouquinho maior, inclusive, né? Nós estamos falando que a segunda maior posição é 25,17. Depois, as debêntures, desculpa, falei errado aqui. Os FDICs estão com 23,13 de exposição na carteira, 25 em LF, depois 24,93 em debêntures, tá? O caixa é muito parecido também e a posição de debêntures também, né? Então, quase 20% de caixa, 7% em CDBs.
Fundo, né, ele tem aí um resultado um pouquinho melhor do que os outros fundos, né? Mais taxa de administração aqui, né? A gente cobra 0,5% no FIFE e 0,5% nos fundos das seguradoras aí da XP. Nós vamos falar agora aí do BTG, que a gente já falou. O fundo da XP roda hoje a 113% do CDI, 1,22 no mês, né? E no ano também vem entregando aí 100%, né? Então, o Master está entregando no ano 104%, né? E os feeders, né? Cada seguradora está entregando 100% do CDI. Passando aqui para as carteiras, né? Então, a gente tem a carteira aqui do Capital Plus, como a gente sempre mostra, né? Então, a maior exposição hoje é em FDICs, segunda maior posição, letras financeiras e CDBs, depois título público e compromissadas, e depois vem, né, a parte das debêntures, pulverizadas aí, principalmente saneamento, energia e agora um pouquinho mais de transporte e logística. Agro também, através da COSAN ali, a gente vem diminuindo a posição, né? Depois a parte petroquímica, comércio, através de asas, né, que a gente tem hoje na carteira, que vem fazendo um ajuste aí no mundo de varejo, né? E a companhia, né, entrega bons resultados aí também, né? Então, assim, hoje é uma posição, né, a EGE, né, Rumo, Sanepar, né? Então são saneamento, transporte, energia elétrica com a Eletrobras, né? E a gente vem aí, né, dos últimos 2, 3 meses, a gente vem pulverizando um pouco mais, sempre dentro daquele aspecto, pulverizar, mas nem tanto, escolhendo muito bem os ativos, mas a gente vem abrindo um pouco mais essa carteira corporativa, tá? Abrindo, que eu digo, diversificando um pouco mais. Os bancos continuam sendo, né, importantes aí para a nossa diversificação também, né? Então, hoje, maiores posições Itaú e Caixa Econômica Federal. Já no, já no Previdência, né, o FIFE, ele está um pouco mais pulverizado ainda, principalmente em letras financeiras, né? Mas a parte maior exposição aqui são as letras financeiras, né, e CDBs. Depois a gente fala dos FDICs, né, sempre um pouquinho abaixo aí dos 25%, e caixa, né, em torno de 20%, saneamento, transporte, energia elétrica. Carteira muito similar à carteira do Capital Plus, um pouco mais diversificado no corporativo, né, e também nas letras financeiras. Aqui muda um pouquinho, o Bradesco entra aqui também, né, com uma posição relevante, Caixa Econômica, Itaú, depois Safra. E lá em cima, muito parecido também, a gente teve aí algumas alocações como Unipar, que entrou na carteira recente, né, que mais, acho que Copel também, Eurofarma, né, posições menores, né, e nessa toada da ASA, nessa toada de diversificação, tá? Isso tudo diante do mercado, né? O Michel vai comentar um pouco mais disso. O yield também é a mesma coisa, então posições muito parecidas aqui. Aqui tem uma posição de Coelba, o Unipar já ali um pouco mais próxima de AEGE, né? E a parte de letras financeiras muito parecida com o Previdência. Tá? Tá aqui um pouquinho dos FIX, né? Então, Opportunities, Advanced, Strategy. Os dois primeiros estão fechados, né, para captação, seguem fechados aí. Mas rodando muito similar ao que era antes, até melhorou um pouquinho, né, nos últimos 2 meses para cá. O Opportunity rende a 117, isso é um movimento também do caixa, né, o caixa chegou a bater ali próximo de 13%, 14%. Né? O caixa é a queda do DI. E a queda do DI, que percentualmente falando, acaba ajudando aqui um pouquinho, né, a gente estava rodando ali 115% do CDI, hoje estamos rodando a 117 nesse mês. Mesma coisa acontece com o Advance, né, que estava rodando 112 e hoje está rodando a 114. Também com caixa um pouco menor, o Advance, com 8,82, né, e uma exposiçãozinha um pouco maior em mezaninos do que o próprio Opportunities. Né? Mas isso sempre foi a toada do fundo novo, do Advance, e o Opportunities sempre foi um pouco mais conservador de fato.
em relação a mezanino. Tá? Mas a carteira segue aí bem preservada, poucos resgates, né? A gente vê que a gente fechou o fundo em 1,8 bi e o fundo está com 1,8 alguma coisa, né? Então, e o Opportunities também, né? A gente fechou ele com 900 milhões e ele ainda está com 630. A gente fechou ele há 2 anos. Os dois fundos do crescimento orgânico dele supera o volume de resgates. Perfeito. Que por estarem fechados, sem certeza, sobre reabertura, etc., como a gente não tem nenhuma previsão de reabertura, obviamente, de quem está lá dentro. Pensando 2 vezes antes de sair. Exatamente. E o Strategy também, que é o nosso fundo que está aberto, que é de cota subordinada júnior também, né? Esse mês aí foi um mês mais atípico, né? Normalmente é difícil dele rodar abaixo do CDI. Depois o Michel vai comentar um pouquinho disso, né? Ele rodou aí a 97% do CDI. Mas a carteira continua muito parecida, né? A gente tem aí cota subordinada quase 33%, mezanino também 33%, e sênior 32,27%, né? A carteira está bem equilibrada aí, o caixa pequeno, o fundo é 360, então a gente usa aí o máximo que dá do caixa para ficar alocado, né? Aqui um pouquinho da pulverização, né? A gente está falando aqui do Opportunities, são 63 FDICs, né? A parte de fundo aberto continua relevante, né? Com caixa, então a gente tem mais de 50% do fundo com liquidez, uma boa liquidez aí para 90 dias. Subordinação júnior continua muito bem, 33%. PDD teve uma ligeira ajuste aí, mas acho que em relação ao que foi o mês passado, muito, muito próximo dos 4,30 aqui. Né? Recompra teve um aumentinho pequeno aqui, mas também muito próximo do que foi o mês passado. FDIC sobre gestão M8, 63%. Já vai ver aqui do Advanced, é um pouco maior, né? São 77%. E aqui a gente tem 4 fundos a mais, né? Mas os outros índices são a mesma carteira, né? Então, muito parecido. E aí a gente tem o fundo aberto, representando 33%. Aqui a gente está com um pouco mais de fundo fechado, né? Então, 60%, 42% aqui para pagamento em até 90 dias. Aqui um pouquinho do Strategy Plus, né? Ele tem menos FDICs, né? Pela característica das cotas, né? De ter cota subordinada. A gente tem 30 fundos, hoje 47% dos fundos são abertos, né? Com mais do caixa aí também quase 50%, 48%, né? Podendo resgatar em até 30 dias, né? Sendo que o fundo é de 360. Esse aumento de liquidez no Strategy é uma coisa que até a gente não consegue mexer na carteira por conta do IOF, para levar um pouco de liquidez para os fundos B90. Então, com a esperança de que a gente tenha essa queda no IOF, a gente deve fazer algumas mexidas lá na frente. E aí, obviamente, ele tem uma exposição, né, maior em FDICs M8, que a gente só compra mezanino, cota subordinada e fundo gerido aqui dentro de casa, para dar mais segurança e conforto para nós e para os investidores. PDD 3,02 e recompra média 2,30. Bem em linha do que a gente espera, né? E é isso, vou passar a palavra aqui para o Michel, falar um pouquinho. Se quiser, Michel, depois mudar algum slide aqui, alguma coisa. A palavra é sua. Eu acho que, assim, iniciando com alguns pontos até da apresentação, né, o Ricardo passou, o Capital Plus, ele acabou fechando o mês aí com 5% abaixo de FDICs, tá? Isso daqui foi um movimento adverso, era um FDIC aberto que a gente tinha, né? Eu vou passar um pouco aí do que aconteceu no mercado, mas a gente precisou resgatar desse FDIC por conta de enquadramento tributário. A gente estava com caixa muito alto, e para o FDIC embaixo não perder a característica de entidade de investimento, a gente precisou fazer um resgate aí compulsório, e isso aconteceu bem na virada do mês, né? Mas a gente já está próximo aos 40% de novo, tá? Então, foi um movimento atípico e a gente já está voltando, tá? Em relação ao Strategy, né? A gente entregou aí os seus 97% do CDI, né? A gente tem visto aí um movimento de PDDs aí um pouco mais alto, até algumas recuperações judiciais
que estão sendo aí, a gente acabou levando algumas pontuais, um pouco menos, né, um movimento um pouco menor em relação a operações dos FDICs. O mês passado foi um mês ruim, né, até por conta de cenário conturbado, né, a gente viu aí a abertura das taxas, incertezas, e guerra, e Trump, e movimentos econômicos. Então, isso acaba gerando uma insegurança no empresário brasileiro, e com isso eles acabam tomando menos recursos. Então, a cota do Strategy, ela refletiu que é um aumento de caixa, amortizações, ou seja, menos alavancagem das cotas subordinadas, e em conjunto aí com um momento de PDDs aí em 4,30, né, que o Ricardo falou, na nossa média aqui histórica, que é um pouco mais alto. Então, isso tudo, mas continuamos aí bastante seguros em relação ao resultado. Fora isso, né, a alta liquidez e o caixa alto nos FDICs acabam obrigando eles a operarem com taxas mais baixas em crédito na ponta. Tá? Isso também influi diretamente as cotas subordinadas juros. Quando a gente coloca essa conjuntura, né, esses diversos pontos, por mais que não sejam, nenhum desses pontos seja preocupante, mas uma taxa mais baixa, com um CDI alto, a gente acaba tendo aí também o resultado afetado em relação a isso, e por isso o fundo rodou 97 do DI no VIX, tá? Vamos lá, em relação ao mercado do FDICs, tá? Taxa média, tá? Que a gente tem visto aqui dentro dos nossos FDICs 2,37, tá? O caixa subiu para 9,83. Essa taxa média caiu um pouquinho também. Era 2,40. Vem caindo. Ela vem caindo. Ela vem Esse é um dos motivos, né? Que é um dos motivos que o Strategy também está rodando. E o Strategy, como a gente tem as cotas subs, a gente prefere aí os FDICs que são mais conservadores para a gente estar na sub com eles. Então, os mais conservadores, que trabalham com créditos melhores ainda, esses aí, então, tem FDIC que está operando com a taxa média sozinho lá de 1,60 a 1,70. Então, isso para a gente Está recebendo, a liquidez está boa, a liquidez está boa, recebe. Mas a taxa é baixa. A gente paga um prêmio, mas faz parte do jogo dentro do Strategy. Essa é a volatilidade que a gente vai ter. Tá dentro da normalidade para o momento atual de mercado, tá? Então, mas a taxa média que engloba todos os nossos FDICs já está em torno de 2,37, o caixa 9,83, tá? O que para a gente é um caixa aí tido até como alto, né? Por mais que seja dentro da normalidade, mas a gente vê que sobrou caixa nos fundos. A Sub Júnior está em 33,96, ou seja, na verdade quase 34, a gente teve uma elevação da subordinada Júnior. O que a gente consegue ver com isso? Caixa mais alto, de 10%, com a elevação da Sub Júnior, significa o quê? Amortizações, que nem aconteceu ao do Capital Plus, foi um resgate de um FDIC aberto, mas há amortizações que não foram repostas, porque o mês foi junto. Então a gente também vê um aumento de subordinação. Rentabilidade das cotas júnior média, 2,40, lembrando aqui que a gente tem fundos que trabalham bem mais agressivos também, então você tem uma rentabilidade que acaba puxando a média para cima. PDDs, 4,40 na média, tá? De todos os fundos que a gente avalia aqui, que a gente faz a gestão. Então, a gente vê um pequeno aumento, nada preocupante ainda, mas o momento não é bom, né, no mercado. Recompras abaixo de 3%, indicando aí que a liquidez continua boa, a liquidez apresentada aí perto de 90%, né? Então, os títulos continuam líquidos. A única coisa é que os FDICs, os próprios originadores, estão bem mais conservadores, né? Então, estão pondo menos dinheiro para abrir. E o prazo médio aí rodando em torno de 64 dias, tá? Então, continua bastante curto, tá? Ou seja, num cenário de FDICs, num cenário próximo, a gente já espera julho, né? A gente está em julho aqui, o mês começou bem até o quinto dia útil, né? Alguns FDICs captando um pouco de dinheiro, querendo colocar o pé um pouco mais na rua, mas eu acho que a preocupação é grande. Eu acho que é o mês antes das férias de julho, onde a gente tem a sazonalidade de um menor movimento, né? Então, o pessoal está aproveitando para operar agora, tentando colocar o dinheiro na rua agora, porque a gente tem agora julho com Copa do Mundo. Quando a gente voltar das férias, a gente já começa a trabalhar eleições. Agora a gente começa a ver de novo
Esses últimos 2 dias, as operações elas foram um pouco mais fracas. Isso aí é reflexo, inclusive, dos problemas geopolíticos lá no Oriente Médio, onde a gente viu aí uma escalada, por mais que pequena, mas isso já começa a trabalhar aí questão de petróleo, né, aumento de custo de petróleo. Agora a gente começa a trabalhar também um pouco de risco e um pouco de medo em relação à taxa de juros, né? Todo mundo aí, a gente viu aí a abertura dos juros em cima de dados econômicos norte-americanos, né? Em relação a um possível aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, em relação à inflação aqui, etc. Então, a gente já começa a sentir que a queda nos juros aqui não vai ser tão forte, até pelo momento que a gente entra agora de mercado, que já é um momento pré-eleição, né? Então, vamos ver aí se os FDICs têm uma reação agora em junho para conseguir operar e se desfazer de caixa, senão a gente ainda vai ter um movimento fraco aí nos próximos meses, tá? Voltando a isso, o que a gente espera? O mercado continua igual, os FDICs super conservadores, né? De novo, não esperamos a reabertura dos nossos FIC e FDICs nas plataformas. Acho que, por mais que a gente tenha conseguido reduzir um pouco de caixa, mesmo assim a gente não vê um movimento expressivo de captação por parte dos FDICs, que suporte a abertura dos fundos. Então, para não prejudicar os cotistas que já estão lá dentro, a gente vai ficar da forma como estamos, tá? Talvez um repique de PDDs. A gente está com uma subordinação de 34%. Eu acho que essa abertura aí na questão dos juros futuros pode causar, sim, um repique nas perdas, tá, dos FDICs, mais empresas pedindo RJ, né? É uma coisa que eu não descarto essa possibilidade e o risco é alto, mas, de novo, estamos super tranquilos e preparados aí para esse momento. Muitas operações com garantia, muita checagem nas duplicatas, todos os nossos FDICs a gente está acompanhando de perto. Todo mundo se voltou agora justamente para recuperação, para monitoramento de carteira, em detrimento de abertura de novos cedentes, tá? Em relação à ponta do high grade, tá? A gestora está trabalhando de forma extremamente defensiva. Duration dos ativos, a gente escolheu por pulverizar um pouco mais dentro do nosso book de crédito e reduzir a duration, né? A gente fez um movimento no mês passado com a questão da abertura das taxas de redução de letras financeiras subordinadas, tá? Trocamos por papel bancário não subordinados, mantendo curtíssimo prazo. Então, a gente está trabalhando aí bancário em 90 dias, porque é onde a gente pode ser afetado em relação ao aumento de inadimplência, em relação à questão de abertura de curva, né? Toda a carteira high grade, a carteira que a gente fala, né, Ricardo, high grade raiz, então, triple A mesmo, curtíssimo prazo, pulverizando ainda mais dentro do book de aprovação que a gente tem aqui dentro, né? Então, a gestora está extremamente defensiva em relação a movimentos macroeconômicos aí que a gente pode ter nos próximos tempos, tá? A gente viu aqui, né, essa abertura de curva por conta de fatores geopolíticos, mercado americano, insegurança aqui, até por conta de alguns, né, os high grades aí que entraram em recuperação extrajudicial. A gente não descarta empresas grandes vindo aí e dando uma chacoalhada no mercado. A gente entende que essa parte defensiva também é muito por conta dos investidores, que são investidores aí pulverizados, que são grande parte do nosso passivo aqui. Todo mundo assustou com crédito, né? Muita gente aí que a gente conversa carregando posições de crédito high grade que deram problema, que empresas que nunca ninguém acreditou que ia dar problema e deram, né? Ainda existe, né? Por mais que já saiu o acordo e etc., um medo em termos de instituição financeira, FGC por conta de BRB, até que isso daí seja crivado, a gente ainda está olhando para esse movimento. Então, a ideia é se manter curto, não tomar nenhum risco
olhando muito curva para frente, né? Mês passado, a gente entregou aí, devolveu, né, um pouco do resultado que tinha sido negativo, abaixo do CDI no mês anterior. Os fundos renderam muito bem por conta do fechamento das taxas, né, em junho. E esse mês aqui, pela estabilização, a gente já volta aí, entende que já volta ao normal. Sempre olhando para frente e, né, se acordando, esperamos não acordar com nenhuma surpresa, o que está difícil. Todo dia a gente tem uma surpresa aí. Mas acho que um ponto importante, né, Michel? Podemos comentar um pouco sobre isso também, né? Esse olhar dentro de casa, né? A gente segue investindo bastante nesse monitoramento dos ativos, tanto monitoramento do mercado, né? Assim, olhando para o mercado secundário, e a nossa área da gestão ali acaba fazendo isso constantemente, mas também na área de pesquisa, né? Então, a gente vem reforçando aí cada vez mais a estrutura, tanto de tecnologia como de pessoas, para aprofundar cada vez mais nos ativos, nas empresas, né? Tanto nos bancos como nos corporativos. Eu acho que isso vem dando certo, né? A gente vem aí acertando, né? Em escolher bons riscos, né? Eleger quais são esses riscos, colocar um número e aí sim a gente encontrar o melhor momento de fazer a entrada ou a saída dessa debênture ou dessa letra financeira, né? Então, acho que isso vem dando certo e a gente continua focado nisso. Então, sempre que sai um resultado novo, a gente já atualiza o nosso rating interno aqui, justamente para a gente ter um conforto e olhar essas empresas ao longo dos anos, né? Então, hoje a gente vem buscando dados cada vez mais longos, inclusive para ver como é que está, né? Inclusive, né? A dívida da empresa, a capacidade de pagamento, né? A gente vem elaborando cada vez mais a profundidade das análises, né? Eu acho que isso é muito importante também, né? Isso que é importante, né? A gente olha as empresas, a capacidade no longo prazo, mas opera no curto. É. Então, por quê? Porque a hora que aparece algum estresse no longo, você precifica também. Então, a boa qualidade de crédito não é porque os títulos que a gente acaba comprando para as carteiras estejam aí com duration abaixo de 1 ano, né? E a gente vai continuar assim, provavelmente, ao longo de 2026, né? Que a gente não vai olhar a boa qualidade do crédito no longo prazo daquela empresa que a gente está carregando, tá? Então, é sempre uma análise mais conservadora em relação àquilo que a gente coloca na carteira. De novo, né? Não é uma corrida de 100 metros buscando uma rentabilidade forte no curto prazo, e sim a questão da preservação patrimonial de longo prazo, né? Então, essa é a nossa cabeça. A gente vai continuar assim, a gente vai continuar trabalhando aí de forma bastante defensiva esse ano. Tem muita coisa para aparecer ainda, né? Hoje a gente viu que, por mais que a Polícia Federal não tenha aceitado, aí, provavelmente não vai aceitar a nova delação do Porcaro, mas já saíram mais áudios, já saíram mais. Então, gente, bastante coisa para sair. É geopolítico, é Oriente Médio, é Estados Unidos, é aqui o endividamento aqui no Brasil que tá muito pesado em relação às famílias, em relação ao varejo, em relação ao setor imobiliário também. Então, a gente são muitas variáveis que podem acabar gerando aí uma volatilidade grande para a carteira de renda fixa. Fora que a gente continua entendendo, né, que a alta liquidez, por conta das taxas de juros elevadas e por conta da gente ter uma continuidade nessa taxa de juros alta, né, que essa alta liquidez ela vai continuar vindo para crédito e é lá que mora o perigo, porque a alta liquidez, né, o que a gente sempre fala aqui, historicamente, a gente sempre falou, né, o caixa, né, o excesso de caixa que é o grande inimigo aí da boa qualidade do crédito, onde você se obriga a talvez atuar em ativos que você não tivesse a mesma segurança de quando você tem um caixa
bem equalizado, né? E essa liquidez gigante vindo para crédito está precificando mal os ativos e, principalmente, né, mascarando riscos, né? Então, tem muitas empresas, a gente estava até comentando agora há pouco numa reunião com um dos consultores de crédito nossos aqui de FDIC, que a gente tem visto operações em FDIC saindo a 1,5, onde a empresa costuma operar 3, né? E isso, obviamente, é por conta de alta liquidez que vem no mercado e a concorrência entre os FDICs. Então, a gente aqui pensa que a gente não quer participar desse tipo de movimento. A gente prefere continuar nessa toada defensiva aqui para não errar muito, né, em relação à volta. Pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar no chat aí para a gente conversar um pouco mais. Se alguém tiver alguma coisa, por favor. Bom, acho que, né, a gente vem cumprindo esses calls aí, o que a gente se compromete em passar para vocês, né? E assim, entendemos aí hoje que toda essa parte aí do high grade, né, é uma maneira de diversificação, né, para os clientes, né? Mas é isso, tem que ser, né, usar muito bem aí a gestão, junto com a equipe de análise, né? Vocês vislumbrarem isso, olharem isso dentro das gestoras que vocês investem, né? Porque eu acho que é um caminho aí, né, com juros ainda altos, né? Mas, né, tem que realmente analisar bem, cuidar aí, desse portfólio de renda fixa, porque está um pouco mais desafiador. Mas vamos esperar, né? Eu acho que, né, o Brasil é um país que surpreende, né? Com a eleição chegando aí, né? Pode surpreender tanto do lado bom, lado ruim, mas sempre, né? A gente viu aí o cenário de janeiro, fevereiro, né? Que a bolsa brasileira andou, né? Andou bastante. Agora está devolvendo um pouco, né? Nos últimos 3 meses já devolveu um pouquinho. Mas ainda continua, né? Bons gestores aí continuam performando aí, né? 30%, 40% no ano, né? Então, é um pouco surpreendente aí o que a gente vê de Brasil, né? Mas ainda seguimos aí positivo com a carteira, como a gente vem falando, a carteira mais conservadora, mais pulverizada, né? E isso eu acho que tá deixando a gente mais confortável também, né? E os fundos vem performando bem e captando bem também. Isso. É isso, gente. Pô, queria agradecer a presença de todos. Obrigado, Michel. Obrigado, gente. Vamos para o próximo daqui um mêsinho. Tá bom, gente? Obrigado. Tchau, tchau.